Boa noite para todos os irmãos, amigos, visitas. Pois é, depois de tantos anos estamos aqui de novo revendo uma porção de gente que a gente quer tanto bem. Gostaríamos de fazer referência a uns, mas eu vou esquecer outros, então é um prazer muito grande estar aqui nesses momentos. Espero que a vinda de vocês compense aquilo que vamos juntos estudar. Afinal de contas, a igreja, além de ser um hospital que cuida da nossa alma, a igreja também é uma escola. Somos eternos aprendizes. Jesus disse a ninguém vos chameis mestres, somos aprendizes. A vida toda aprendendo. Até o último dia nosso aqui, de todos nós, vamos estar aprendendo alguma coisa. E eternidade sem fim também, crescendo no conhecimento da ciência da criação e da ciência da redenção. E ciência é assim, irmão Aristides, quanto mais a gente avança em algum ramo de ciência, quanto mais avançamos, mais os horizontes se abrem. Então, eternidade sem fim. E fico pensando, que coisa impressionante é Deus. Deus não cresce em conhecimento. Ele é plenitude. Você já pensou, irmão? A eternidade sem fim, aprendendo mais sobre a pessoa de Deus, a sabedoria de Deus, e nunca a eternidade sem fim vamos esgotar o conhecimento que Deus tem. Ele que não cresce em conhecimento. Dá para entender quem é Deus? E o mais impressionante é que Jesus veio nos revelar não a grandeza de Deus, mas esse ser infinito em tudo. Jesus veio nos mostrar que Ele é também humilde de coração. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Deus está no infinito, no macrocosmo e também no microcosmo, atendendo a gente aqui, não é? Que bom que Ele não nos abandonou. E como aprendizes, com o tempo a gente foi, ao longo dos anos, aumentando a biblioteca lá em casa. Agora estou diminuindo ela. A vida nossa é assim, né? Tá bom. Nós queremos dar de presente alguns livros. Eu tenho feito isso para pessoas e igrejas. Tem um livro aqui, esse é muito bom, dispensa comentários. Sonhe alto. Como dar o melhor de si mesmo. Autor, Dr. Ben Carson. Ismael, você quer esse presente? Toma. Compromisso de não deixar ele fechado, hein? Muito bom. Vocês conhecem, esse autor é adventista, médico e um dos personagens de destaque no mundo político dos Estados Unidos. O outro aqui
esse é ótimo. Ele está grifado algumas coisas. Sempre gosto de ler com canetinha e lápis de cor. A importância de viver. Autor, um escritor chinês, cristão, já falecido. É um livro muito especial. A importância de viver, de Lin Yutang. Alguém já ouviu falar em Lin Yutang? Esse escritor cristão? Bom, alguém gostaria de... então, é seu. Eu ia vender, mas aqui dentro da igreja não dá certo, né? Presente, bom proveito, que seja útil, acrescente benefícios para você. O outro, o segredo para vencer os maiores desafios, o título do livro, Milagres não ocorrem por acaso. Alguém quer esse livro? É seu. Depois me diz se foi útil. Um livro tem que ser benéfico, trazer, acrescentar coisas novas para a gente. Não é bom proveito, então. Mais um. Missão Piloto. Eilen Lantry. É a história de um personagem muito destacado. Ah, você quer, né? Muito bem. Vai ler. Mas lê com canetinha, lápis de cor. Palavras e frases que chamam a atenção para você, destaca. Assim você aproveita melhor. Ok. Mais um. Apenas mais um. Vida Sem Limites, Clifford Goldstein. Vida Sem Limites, verdades poderosas para a sua jornada rumo à esperança. Muito bem. Então, que esse livrinho possa te aumentar a esperança de chegar lá. A certeza de chegar lá é muito pretensioso, não é? Mas uma grande esperança, sim. Que Deus abençoe. Muito bem, gente. Então, a igreja é uma escola, é também um hospital, Deus é o nosso médico e Jesus é o remédio para as nossas enfermidades da alma, não é? E que farmácia é Jesus, não é? Remédio para tudo quanto é tipo de doença que nos acontecem por herança biológica e outras questões mais. Mas vamos... É um pensamento, não tem nada a ver com o assunto, mas é um pensamento tão interessante sobre a oração. O autor desse pensamento, eu li isso lá pelo ano 1970 e poucos. Tinha um livro chamado A Oração. É do autor de O Homem Esse Desconhecido, Dr. Alexis Carrel. Um dia, se vocês encontrarem esse livro, O Homem Esse Desconhecido, em algum sebo, quem sabe, aproveitem. É um cristão admirável. E ele tem um livro sobre a oração. Não é pastor, não era médico, parece,
Mas ele, nesse livro, ele disse: orar bem, isto é, com resultados, é a mais alta realização de que o ser humano é capaz. Não essas orações nossas rotineiras, mas uma oração. É o Lucas? Uma oração, Lucas, que alcance resultado. Não tanto resultado externo, coisas, acontecimentos, mas a oração, o mais benéfico da oração é que Deus promete benefícios, mesmo que estejamos orando por outros, nós seremos beneficiados. A melhor resposta que Deus pode dar quando a gente está orando, pleiteando com Deus, alguma situação difícil, o efeito que a oração produz na nossa vida, isso é muito importante. E é bom a gente sempre tentar orar diante de Deus, alma aberta, coração sincero, orar até que. Lembram de Jacó? Não te deixarei ir se não me abençoares. Onde está aqui? Tempo de angústia. Não está. Angústia de Jacó. Ele voltando para encontrar com Esaú, cheio de pavor, passou a noite com Deus, com Jesus, foi realmente Jesus ali, lutando com Jesus, até que ele alcançou a bênção que ele precisava. Orar, irmãos, há situações, ocasiões em que devemos orar até que as coisas aconteçam. Não precisa ser exatamente como nós queremos, mas que aconteça. Essa é a mais alta realização de que um ser humano é capaz. Mas vamos então ao nosso assunto hoje. Foi anunciado o assunto, não é? A última perseguição que o povo de Deus vai experimentar. A última. Se eu tivesse mais livro, eu ia dar de presente quem acertar na pergunta. Qual foi a primeira perseguição religiosa da história da humanidade? Você sabe? Primeira perseguição religiosa da história da humanidade. Quem sabe? Ou quer tentar? Hã? Ai, meu, preciso de comer zinco, não é? Quando isso? Primeira perseguição religiosa é lá no início do Velho Testamento. Acertou! Primeira perseguição religiosa, Caim liquidou com seu irmão Abel por inveja. E as perseguições religiosas geralmente acontecem por isso. No fundo, inveja. Abel, o sacrifício, a oferta que ele fez para Deus, Deus manifestou aceitação, porque era oferta que Deus tinha indicado de ovelha, e a de Caim foi do que ele produzia na fazenda ou no sítio dele,
frutas. Isso aí é tentativa de salvação pelas obras, é muita pretensão, não é? Deus não aceitou, e aí, primeira perseguição religiosa, Caim contra Abel. Qual foi a mais extensa em termos de território? A mais extensa perseguição foi a do Império Babilônico. Império Babilônico, pelo ano 510 a.C. E Daniel foi uma das vítimas dessa perseguição religiosa. E Deus sempre, gente, transforma males em bens. Levou Daniel para lá, e que bênção foi Daniel. De tal maneira que, sabem quem vai estar na nova terra, trabalho de Daniel? O rei Nabucodonosor. Vocês sabiam disso? Vai estar lá, Nabucodonosor. A transformação que Deus conseguiu realizar na vida de Nabucodonosor, que era torturador, orgulhosíssimo, esta grande Babilônia. Vocês querem conhecer um escrito de Nabucodonosor depois que ele se converteu? Aonde está na Bíblia? Daniel, capítulo 4. Gente, que capítulo! De autoria de Nabucodonosor. Ele tem uma parte, participou também da formação da Escritura Sagrada. Leiam com atenção em casa. Vai estar na nova terra, não é? Agora, outra perseguição, a mais longa da história, que durou mais tempo. Uma perseguição já no nosso período depois de Cristo, foi qual? A Santa Inquisição. Querem saber quanto tempo? 1227 até 1542, 300 e poucos. Morreu gente toda a vida. Curioso, vamos perceber na nova terra, muitos deles que deram a sua vida, perseguidos por fidelidade a Deus, vão estar na nova terra. Vocês sabem que na nova terra, aqueles que foram mortos por serem fiéis a Deus, além de uma roupagem branca, eles vão ter um detalhe nessa roupagem, os mártires. Quem sabe? Uma bainha no roupão branco, não é? Bainha cor de... que cor? Vermelha. Um destaque para eles, não é? Merecem. Foram fiéis, enfrentaram, não negaram Jesus nessa ocasião. Qual foi a perseguição mais intensa, mais cheia de ódio? Perseguição religiosa. Qual foi? Não sabem? A dos sacerdotes judeus, anos a fio contra Jesus. Quanto mais Jesus fazia milagres, quanto mais ele ensinava, mais ódio eles tinham. Os próprios líderes do povo de Deus, assim,
já teriam matado Jesus anos antes da morte dele, de fato. Mas Deus não permitiu. Como espumavam ódio, ódio mortal. Religiosos, que coisa, hein? Muito bem, então, sabem, há um denominador comum, um detalhe. Quando é que uma religião na história se torna perseguidora? Quando? Sabe? Quando ela se liga ao Estado. Se torna uma religião estatal. Igreja e Estado. Mas não é o Estado dirigindo a igreja, sempre é a igreja dirigindo os negócios do Estado. Aí, essa igreja se torna intolerante com aqueles que são de fé diferente. E no futuro próximo, vocês sabem que vai ter uma, não vai ser muito extensa, vai durar pouco tempo, não é? Questão de, se chegar a 1 ano, por aí. A Bíblia nos ensina, nos mostra quais serão os poderes religiosos que vão se unir por razões religiosas e outras mais também. Querem o domínio mundial, uma igreja mundial, eles dominando. Com o objetivo desses perseguidores futuros, vamos montar uma nova religião com princípios muito mais sublimes e tudo mais. Mas não é a religião cristã. Essa vai ser perseguida e vão tentar abolir. Como é que é? Uma só religião, um só exército, um só Estado. E segundo esse projeto que já está pronto, e estão trabalhando para implementar assim que der a oportunidade, dentro dos termos do projeto chamado globalização. Alguém já escutou, já leu alguma coisa sobre esse projeto de globalização? Procurem. Isso era meio assim, secreto esse projeto, mas com o advento da internet a coisa foi se tornando pública. O projeto diz o seguinte, um dos ideais: todos aqueles que se subordinarem aos princípios de globalização serão promovidos a cidadãos do mundo. Seremos caçados com 2 S e caçados com C cedilha também, como animais promovidos a cidadãos do mundo. Quais são esses 3 poderes religiosos que já, a profecia de Apocalipse 13 indica esses 3 poderes. O primeiro poder, o mais antigo poder religioso,
fera do mar, fera da terra, sou capaz de afirmar que nenhum de vocês sabem a terceira fera qual é. Alguém sabe? Na profecia de Apocalipse 11, capítulo 11 e capítulo 17, ali menciona essa fera. Qual é? Hã? A besta que emerge do abismo. Aqui provocou a Revolução Francesa e dominou a França. Ali ela começou a campanha para domínio do mundo. E a pena inspirada e a própria profecia de Apocalipse 17 menciona o seguinte. Vamos lá. Besta do mar. Besta da terra. Eu prefiro pôr aqui. E a besta do abismo? Posso pôr onde é a sede deles? Desses perseguidores que vão se unir, eles tentaram, cada qual, o domínio do mundo sozinho, cada um não conseguiu. Roma tentou, não conseguiu. Estados Unidos, Londres, ou essa besta do abismo. Então, no final, eles estão unidos para implantar esse governo. Essa besta do abismo está em Londres. Aqui, a religião é o catolicismo, aqui é o protestantismo, que já estão unidos pelo ecumenismo, e aqui também estão unidos. Já. A sede em Londres desse governo em andamento se chama, olha como é que é bem camuflado isso, a coroa. É uma parte lá de Londres, aliás, para vocês saberem, certo? A Inglaterra pertence a eles. Quando se diz, a coroa britânica decidiu isso, a gente pensa que é o quê? O governo lá, a rainha, né? Eles. Pois bem, o principal símbolo, eles têm uma série de símbolos, é esse aqui. Várias ordens, são sociedades secretas. Alta maçonaria. Esses barões Rothschild estão aqui no topo da pirâmide, está numa nota de dólar, que vocês podem consultar. Sabem o que está escrito ali? Tribunal RT. São as letras dos Rothschild, RT. Tribunal.
Eles são donos da Inglaterra. A dívida que os Estados Unidos têm, FMI é deles, Banco Mundial é deles, e é uma coisa, não dá para entender. OTAN é deles, Pentágono é deles, a ONU é deles. A Estátua da Liberdade americana, deles é que colocaram lá. Da Europa, a arte de ganhar dinheiro deles é o seguinte: cria situações conflitantes entre países, nações, e aí despesa aumenta de determinado governo, eles não tomam partido, empresta para um, empresta para outro, mas da seguinte maneira: se não honrarem os compromissos, os juros altos, patrimônios do Estado, do país, passam a pertencer a eles. Com isso, eles já são donos de quase 50% dos países da Europa. Ok. Estados Unidos é deles, eles devem, a nação americana tem uma dívida impagável, portanto, está subordinada a eles. Praticamente os Estados Unidos é deles. Ok? Muito bem. E o espírito de profecia menciona o seguinte, que a iniciativa dessa união religiosa, chamada globalização, seria do protestantismo, que estenderia sua mão e se uniria a Roma, estão unidos nesse projeto, e ambos, diz o livro Grande Conflito, ambos seriam arrastados para as fileiras do espiritismo. Em realidade, isso está no livro, no Grande Conflito, a Revolução, que trata da Revolução Francesa, menciona a besta do abismo dominando. Então, quem vai ter o domínio mundial, Apocalipse 17, a mulher sentada sobre uma besta, mas não diz que a mulher conduzia a besta. Essa mulher montada na besta e era levada pela besta. E se vocês analisarem que besta é essa de Apocalipse 17, é a besta que sobe do abismo. Lá. A coroa, Londres. Roma está dentro dessa organização no terceiro plano aqui. A casa da moeda, falei nota de dólar, de $1 que tem essa pirâmide, ali tem várias insígnias da Illuminati. A casa da moeda dos Estados Unidos não é do governo americano, não, é deles. Acho que aqui no Brasil não, mas eles são donos de quase todos os bancos centrais das nações ocidentais. Então, poder não falta para essa organização, está esperando oportunidade, só isso. E
a gente poderia colocar esse terceiro poder religioso, incluindo todos os ateus. Não pensa que o esquerdismo, a esquerda das nações ligadas com eles. Quem mais? Ateus, o espiritismo, que é chamado na profecia anticristo, o neopentecostalismo, essas religiões de televisão que fazem milagres, são religiões espiritualistas, pentecostalistas, juntas. Também acham que o islamismo vai ficar fora? Juntas. Esses são os poderes que vão se unir, já estão unidos. Esse programa de globalização foi redigido por um personagem judeu que tinha sido jesuíta. Ele entrou em transe e redigiu o projeto de globalização. Adam Weishaupt é o nome dele, não é? Então, esses serão logo, em pouco tempo. Não pensa em gente que vai demorar muito. Tudo indica, falta um pouquinho só. E eu vou agora mesmo contar para vocês o seguinte. De hoje para frente, calamidades na natureza, cada vez mais graves coisas acontecendo. Muito bem, então coisas vão acontecendo e estão aí quem vai perseguir e como. E vem a questão, mas calamidades cada vez mais graves na natureza estão acontecendo. Mas de repente a gente fica pensando assim, será quanto tempo, quanto mais grave vai ser ainda para que as coisas aconteçam? Tem no livro O Grande Conflito a resposta. Gente, vamos agradecer até a Deus que essas calamidades da natureza, cada vez mais assim, impressionantes, todos estão indicando como causa aquecimento global. Claro que está. Causa e efeito, tem sentido. Mas sabem o que o Espírito de Profecia menciona? No capítulo que comenta a tríplice união, diz assim, no capítulo: as calamidades aumentando, aquecimento global. De repente, quando Deus permitir, sabe o que vai acontecer? Que vai ser o fator detonador, porque
O Espírito de profecia diz que o fim vai acontecer assim, virá numa esmagadora surpresa, vai nos pegar de surpresa. Sabe como? Diz lá o capítulo que trata do Espiritismo. Menciona assim: comunicações por parte dos espíritos vão apontar como culpados aqueles que não querem se unir na guarda do domingo, que vai ser o dia oficial de guarda no projeto Globalização. Aqueles que não se unirem, que não guardam o domingo, esses é que estão causando essas calamidades, por não estarem se unindo nesse projeto. O que falta acontecer? Sabe o que falta? Deus é que está no comando ainda. Vocês já ouviram falar num período, o período profético mais longo que existe é os 6.000 anos. Quando completar 6.000 anos, Cristo virá. Isso repete muito nas páginas do Espírito de Profecia. 6.000 anos. Junto com esses 6.000 anos, o Espírito de Profecia menciona que o Evangelho vai ser pregado pela chuva serôdia, não é? Quando acontecer a chuva serôdia, o povo de Deus perseguido vai receber em grande medida o poder do Espírito Santo para abreviar a pregação do Evangelho. E menciona, quando a última alma sincera for alcançada, Cristo virá. Da chuva serôdia vem aqui o decreto dominical. Decreto dominical. O decreto dominical visa barrar esse trabalho dirigido por Deus. Acabar com a chuva serôdia. Mas chuva serôdia e decreto dominical ali. Quando a última alma sincera for alcançada. Vejam, essas perseguições contra os que não guardam o domingo, que vai ser o dia mundial. Diga-se de passagem, quantas igrejas ensinam que é necessário guardar os mandamentos de Deus? Quantas? Entre mais de 1.000 movimentos religiosos que se dizem cristãos, quantas igrejas guardam outro dia que não seja o domingo? Não é estranho isso? Só uma igreja ensina a necessidade de guardar os mandamentos de Deus. Não, a lei foi abolida. Essa igreja que não guarda o domingo, as outras todas guardam. Vai sobrar para nós. Então, completou 6.000 anos. A última alma sincera for alcançada. Como é que Deus faz convergir as duas coisas, não é? Então, fim da graça. Acabou. Deus não trata mais ninguém com misericórdia, porque veio a chuva serôdia. E o mundo rejeitou o último convite de Deus. Desprezaram a oferta de misericórdia que Deus estava fazendo e tem feito anos e anos. Então, retirada do Espírito Santo.
a última alma sincera foi alcançada, o Espírito Santo vai embora. Ele poderia ficar mais 1000 anos aí tentando ganhar alma, não ia ganhar mais nenhuma. Todos que rejeitaram o último convite de Deus na chuva serôdia, pecaram contra o Espírito Santo, não tem mais retorno. O Espírito Santo poderia ficar 1000 anos, não se ganharia mais nenhuma alma. Se consolidaram no mal. Sabem o que é o pecado contra o Espírito Santo? O Espírito de profecia clareia para nós. Pecado contra o Espírito Santo é a perda do desejo e da capacidade para fazer o bem. Perda do desejo e da capacidade. Por que vocês estão aqui? Motivados pelo Espírito Santo. Deus ainda nos dá a capacidade, queremos fazer o bem. Pedimos sempre a Ele que nos capacite, não é? Pecado contra o Espírito Santo, fim da graça. O Espírito Santo foi embora. Já pensaram o inimigo agora dominando a humanidade toda? Vamos ler o livro de Esther, capítulo 3, verso 8. Amã disse ao rei Assuero, que me parece Bom, rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que, rei Assuero, não convém ao rei deixá-los viver. Decreto lá na antiga Babilônia para o povo de Deus, que guardava o sábado naquele tempo, decreto de morte. Quando vier o decreto dominical, pelo poder dominador, dirigido pela Illuminati, com o decreto dominical nós vamos perder todos os direitos legais como cidadãos. Seremos proscritos, marginalizados, criticados, perseguidos, citados em tribunais e tudo mais. E essa perseguição vai se intensificando. Vem o decreto dominical, sabem o que Deus diz para nós? Hora de sair imediatamente das grandes cidades. De onde vem o decreto dominical, a propósito? Esse decreto vem de Roma? Vem de Londres? De onde vem? Estados Unidos. Decreto lá dos Estados Unidos. Igrejas ligadas ao Estado, é o Estado que vai dar o decreto por pressão da igreja mundial. Afinal, Estados Unidos pertencem a Illuminati, aos banqueiros. Vejam, os judeus é que criaram situações terríveis para Jesus quando ele veio. E os mesmos judeus, como é que é lá no passado? Não queremos que ele reine sobre nós, Jesus, não queremos que
aconteça o mal para nós e para os nossos filhos, mas não queremos. E eles também agora que estão conduzindo o mundo para o caos. Para o caos. Judeus poderosíssimos. São sociedades secretas, várias. E ali eles têm sessões em que o inimigo se manifesta e coordena as coisas. Fazem até sacrifícios de crianças lá. Muito bem, então Deus nos orienta, gente, quando acontecer isso. Aconteceu o decreto dominical nos Estados Unidos, eu quero sair antes. O conselho de Deus é sair imediatamente das grandes cidades. Sabe por quê? Com o decreto dominical, fuga das grandes cidades, fim da graça. Quando aconteceu o fim da graça, eu quero estar longe, bem escondido, bem escondido. Sorocaba é uma grande cidade? Parece que é. Parece que é. Quando isso acontecer, estou doido para mudar para Curitiba, que já tem um sítio lá numa montanha escondido, das filhas. Bom, e o Espírito de Profecia aconselha que nós preparemos um lugar de refúgio gradativamente, preparando e tal, porque se nós deixarmos para providenciar qualquer coisa no decreto dominical, nós não vamos ter condições, vamos ficar desnorteados, fugir das grandes cidades. Para onde? Você tem? Coisas estão aí à nossa frente, não é? Basta Deus deixar que o inimigo lá numa sessão espírita e passa para outras. Olha, o mundo está vivendo o caos hoje, criminalidade, mais isso e tudo mais, porque há um povo aí que não está se unindo na guarda do domingo. Aí, saiu numa sessão espírita, a coisa pega fogo. Vocês sabem disso. Bom, vamos lá. Quem são os perseguidos? Apocalipse 12, verso 17. Vamos ver se é verdade isso. Apocalipse 12, 17, o dragão perseguindo a mulher, que é a igreja. Verso 17, descreve todo o capítulo, perseguições durante o período da história. E o dragão irou-se contra a mulher, dragão é Satanás, a mulher, artigo definido, singular, a igreja de Deus. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto, aos últimos, da sua semente. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e duas características. A verdadeira igreja de Deus guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E outro texto menciona guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Testemunho de Deus, qual é? Testemunho de Jesus. É o Espírito de Profecia, essa literatura que eu estou sempre citando aqui, o melhor comentário bíblico que existe, porque vem da mesma fonte. Agora, mais uma perguntinha. Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé
de Jesus ou em Jesus? O que vocês acham? Luca? Bem alto. De? Wagner, né? Alex. Muito bem. Povo de Deus, tem a fé de Jesus? Se precisarmos para ser salvos ter a fé de Jesus, podemos desistir agora. Jesus disse que a nossa fé não é nem como um grãozinho de mostarda. Fé é uma fé igual a de Jesus. Desiste. Mas fé em Jesus, o sacrifício que Ele fez, para ter direito a nos tratar com misericórdia, ter direito a nos perdoar. E a pena inspirada do Espírito de Profecia menciona o seguinte: fé de Jesus. Eu vou esforçar para ter uma fé assim. Senhor, a minha fé, olha, é orgulho religioso, hein? O Espírito de Profecia diz assim: por maior que seja a vossa fé, não esteja nela a vossa confiança, mas em Deus, em Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho fé em Ti. Vai se elogiar lá adiante. O grande amor que eu tenho para o Senhor. Que mentira, nosso amorzinho por Deus é fraquinho. Por isso que precisamos da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. A grande realidade, gente, eu vou dizer para vocês, isso seria para domingo próximo, mas vou antecipar. Nós somos uma igrejazinha meio orgulhosa, a igreja mundial nossa, nos achamos, né? O povo de Deus. Vamos considerar isso domingo que vem. Ok, gente, então, brevemente. E quando houver o decreto dominical, vai haver um grupo da igreja que vai permanecer firme. É o grupo que pregou a chuva serôdia, que Deus usou fiéis de Deus que participaram da chuva serôdia. Esses vão suportar a mais grave e pesada perseguição. Sabem da nossa igreja quem não vai suportar e vai, Vocês querem saber? Eu posso dizer? Não vou citar nome de ninguém, posso? Me dão permissão? Querem saber? Acho que não, né? Então deixa. Querem ou não querem? Está alguém escutando? Oxa vida, tchê. Sabe o que nós precisamos como igreja? Ter mais vida. Estamos meio... mais vida. Deus quer nos comunicar vida pelo Espírito Santo. Sabe então? Duas características dos que não vão aguentar a perseguição. Os adventistas insinceros. Não são sinceros como cristãos, nem com o próximo, nem com Deus, nem consigo mesmo. Não vão aguentar. E outra característica dos que vão debandar quando vier o decreto dominical. Os que desprezaram a graça, a misericórdia de Deus.
desprezadores da graça de Deus, da misericórdia. Não valorizaram o sacrifício de Jesus e a misericórdia que Ele ainda está tratando conosco. E quando Deus não nos tratar mais com misericórdia, Ele vai nos tratar de que maneira? O amor é misericordioso, mas também o trono de Deus é baseado na justiça. Se não estamos valorizando o trato, o oferecimento de misericórdia, de perdão que Deus nos dá, ser tratado com justiça, Deus, então, considerando da nossa vida, desde a sua infância, todo o mal que você fez, a vida toda, tratar com justiça. Nossa. Gente, então, essas questões devemos considerar. E sabem por que vai haver perseguição também? Sabem por quê? O projeto de globalização é eles dominando o mundo, a ambição, o orgulho, o poder e tal. Tem um pensamento que diz assim, eu acrescentei, toda criança quer ser adulto, todo adulto quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. Eles se consideram deuses, os barões Rothschild. Mas, além de serem instrumentos do inimigo, o próprio Satanás, que é adversário do projeto de salvação de Jesus, pensam que ele desistiu de dominar o mundo ainda? Não desistiu, não. Está trabalhando intensamente. Ele é inteligente. Era o maior QI que Deus tinha criado. Ele tem um projeto para ele dominar o mundo antes de Jesus voltar. Sabem como? Como é que ele está trabalhando? Ele não só domina as nações, os governos, praticamente quase toda a humanidade. Ele quer tomar posse definitiva do globo terrestre. Ser o Deus aqui dominador. Terrível, hein? E vocês pensam que ele desistiu? Sabem qual é o projeto dele? É o seguinte, ele não é o dominador legítimo da terra, ele é posseiro aqui, posseiro. Mas ele quer legitimar a posse dele aqui na terra. Se Jesus cometesse um pecadinho só, já estava dominando. Tentou várias vezes na história. É o seguinte, o projeto dele é o seguinte, ele manda o decreto dominical para ver se os que não estão subordinados a ele ainda, domínio mental, como ele domina a mente dos anjos dele. Ele então dá um decreto dominical para tirar todo o conforto, toda a condição de vida, para finalmente se subordinarem nós ao domínio dele. Mas nem todos vão se submeter. Então, é o seguinte, se ele conseguir, isso é do Espírito de Profecia, que todos os seres humanos vivos, por exemplo, daqui a um ano, se ele conseguir que todos os seres humanos estejam subordinados a ele, dominados na mente por ele, porque o grande conflito entre Cristo e Satanás, o bem e o mal, é aqui dentro, é aqui dentro.
se ele conseguir dominar toda a humanidade viva, todos, sem exceção, ele legitima a posse total e definitiva da terra e evita que Jesus venha. Assumiu o direito de dominar a terra. Ah, mas ele não sabe que a causa dele está perdida, que a Bíblia e tal. Ele sabe, em teoria, mas ele é incrédulo, ele não crê nisso. Ele conhece, mas não crê. Ele crê na causa dele. E ele não tem livre-arbítrio, dupla opção. Ele está programado no mal e assim ele só vai trabalhar. Até depois do milênio ele ainda não desistiu. Mas vai haver um grupo que não vai se subordinar, se submeter, entrar nesse projeto mundial. Então ele vai mandar o quê? Então vamos fazer o seguinte: decreto de morte sobre esse grupo. Aí é que temos que estar longe. Decreto de morte. A humanidade toda com ódio de nós, porque ele bota na mente de todos, através de sessões espíritas e todas notícias, que nós é que somos culpados de todas essas calamidades do mundo. E sabe, enquanto isso está acontecendo aqui, os pobres estão se lançando contra a rica Babilônia, contra os ricos. Há uma guerra também. Pobres vão se vingar nessa ocasião. Haverá revoluções, saques de comércio e tudo mais. Gente, é coisa terrível. Eu estou sendo franco e honesto com vocês. De repente vai ser a minha última oportunidade de abrir o jogo. Contar o que Deus registrou lá. Não dá para brincar de religião. Não dá. Quero chegar lá. Deus de 57 batalhando e depois chega no fim e frouxar? Está brincando. Burrice, não é? Burrice. Então o decreto de morte faz assim: bom, já que tem um grupo resistente que não está se submetendo nem com o decreto dominical, vamos eliminar esse grupo, vamos matar, aí todos os vivos estão subordinados a mim, e eu ganho a causa antes de Jesus voltar. Jesus tem poder, tem. Se nós estamos ligados de fato a esse poder de coração, tudo bem. Mas um ser que ousou lá no céu criar o conflito que ele criou e vencer terça parte dos anjos, não é pouca coisa, não. Muito bem, gente, vamos então encerrar. Nossa, que coisa, hein? Vamos em frente. A grande pergunta a essa altura: quem de nós aqui vai suportar, sobreviver, subsistir? Quem de nós? Deus está fazendo tudo para nos ajudar. Não vamos desprezar. Clamar a Deus, orar de verdade em casa. Não, essas oraçõezinhas rotineiras, isso não leva a nada. É como que recitar uma poesia para Deus. Orar bem, com resultado, é a mais alta realização que um ser humano é capaz. Orar.
Vamos dizer com os discípulos: Senhor, me ensina a orar, mas de coração, assim é o Senhor mesmo. E terminamos então. Vou dar 2 indicações de quem vai sobreviver entre nós no mundo todo. Uma das primeiras características, adventistas sinceros. Segundo, adventistas que não se achem excelentes cristãos, bons cristãos. Que orgulho, não é? Nós somos muito dados a um orgulho religioso, como igreja, e orgulho espiritual, sempre achando que nós somos mais do que a realidade, melhor que, nos achamos. Gente, Deus vai permitir perseguição também para quando a igreja tiver, os insinceros forem embora, aí Deus tem no mundo a igreja invisível. Saem os infiéis e com a chuva serôdia vem os sinceros que vão ser alcançados pelo Espírito Santo, formando no mundo todo uma igreja perseguida invisível. Não tem mais templos e denominações. É a igreja invisível. Que Deus nos ajude, né? Tenha misericórdia. Eu estou procurando assim, ser sincero com vocês, despertando a consciência. A pregação não é para mexer com as emoções de ninguém. É para trabalhar a consciência, despertar a consciência para as realidades. E também a pregação visa, sabe o quê? Fomentar uma disposição maior de cada um para se dedicar mais a Deus de coração, animar a vontade, porque depois da própria vida, o maior dom que Deus nos deu foi a vontade. A vontade é o motor que nos impulsiona para um lado ou para outro, para agir. Despertar a consciência e animar a vontade, quem sabe, de alguns que já está bem. Isso é material para vocês analisarem, pensarem e tal, daqui para frente. E quem sabe tomar decisões mais sérias. Decisões. Então, vamos ler o salmo que Deus nos deixou para nos orientar, nos animar nessa ocasião. Qual é o salmo? Que trata do fim. Ah, que bom que tem gente ainda que estuda, né? Vamos ler Salmo 91. Que coisa, que ânimo, que injeção que Deus nos dá para reagirmos e então nos apegarmos mais a Deus, não é? Onde vai ser o nosso refúgio? Devemos fugir para cidades pequenas, vão ser caçados de todo jeito e tal, papapá. Mas qual é o melhor esconderijo de um cristão verdadeiro? Qual é? Deus está indicando aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconder em Deus. E quando a gente for fraco, cometer um pecado, não é correr de Deus, é correr para Deus. Buscar
a proteção, o perdão, o abrigo em Deus, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai ter paz, descansará. Perseguidos, sofridos, mas em paz com Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Lembra Jesus dizendo a Jerusalém: quantas vezes eu quis fazer como a galinha junta sobre as suas asas, os seus pintinhos. Vocês não quiseram. A casa de vocês vai ficar deserta. E aqui Deus repete, não é? Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Agora os acontecimentos: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão. Verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, quando acontecer o quê? Daqui para frente, pestes, terremotos. Mas aqui fala de não temerás setas que voem de dia. Flecha? O que seriam essas setas? Foguetes teleguiados? Bombas? Mil cairão a teu lado, de repente, pum, explosão, detonando milhares de uma vez. Posso dizer um negocinho para vocês? Quando o Espírito Santo abandonar a terra e o diabo, que tem prazer em destruir, enganar e destruir, vocês pensam que com esse projeto de globalização, o Ocidente dominando o mundo, a Rússia, vocês acham que vai entrar nessa, vai aceitar? Uma vez perguntaram ao Putin, e esse movimento de globalização aí, domínio do Ocidente sobre o mundo? Domínio mundial? Sabe qual foi a resposta dele? Ou nós, ou ninguém. Gente, eu já falava em terceira guerra, desde Santo André, quando a CPB estava lá, a China entrando também nessa guerra, ela não vai aceitar o domínio do Ocidente. Pastor, vem você, lá naquele tempo, a China não é nada, é uma pobreza e uma miséria. Eu disse, ela é hoje, espera que você vai ver. Hoje quem é a China? Terceira Guerra Mundial. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E ainda a guerra estará em andamento, diz o livro Grande Conflito, quando Jesus aparece, já do tamanho de uma mão, lá nos céus, e ainda o choque das armas, começou ali, e aqui ainda. Sabe por que não vai parar, quando começar a Terceira Guerra Mundial? Porque com a saída do Espírito Santo, os seres perdidos perderam a capacidade do livre-arbítrio, eles não têm mais opção, estão programados no mal, igual o diabo. Destruir, destruir, destruir. Então, gente, esse é o quadro. A culpa é do Ismael, irmão Ismael, que me chamou para falar sobre isso. Eu seria desleal com você se eu falasse coisas adocicadas. Não falaria. Bom,
Leiam depois o Salmo 91 todo em casa, viu? Aí então, no domingo que vem, vai ser um pouquinho melhor o assunto. Um segredo para vocês: qual é a única verdade que tem valor total para a nossa salvação? Tem. Todas as verdades, sei lá, 30 e tantas e mandamentos e tal, tem peso relativo para a nossa salvação. Só uma tem peso total. Então estamos agora já abordando coisas positivas. E no último domingo, vamos falar sobre a doutrina do santuário celestial. Vamos falar um pouquinho sobre o santuário, um pouquinho sobre Deus o Pai. Tem um santuário lá nos céus? Tem. O Espírito de Profecia diz que é lá que Deus mora. É lá. Onde ficam os céus? Onde fica esse lugar, essa cidade do tamanho do estado de São Paulo? Nossa, tem coisa interessante, muito interessante. Quem é Deus? Algumas características, atributos de Deus o Pai, vocês vão ficar admiradores de Deus o Pai, que na nossa religião fica meio de escanteio, não fica? Jesus é tudo. Não. Quando orardes, dizei, Pai nosso, é orar de verdade para Deus o Pai. A gente acha que Jesus é a expressão total da misericórdia e Deus só da justiça, Deus o Pai. Vamos mudar esse conceito que nós temos arraigado. Então, estamos convidando vocês então para o próximo domingo. A arte é essa, é a arte de um vendedor. Cria na mente, eu já fui comportor, cria na mente do entrevistado, cria um problema e oferece o livro como solução. Hoje, trouxemos os problemas que vamos enfrentar, agora vamos trazer as soluções. Não percam a melhor parte. Que Deus possa guardar a cada um de nós, que Deus nos dê capacidade para reagir, tomar decisões e nos envolver totalmente com o projeto de Deus. Que Deus nos guarde a todos. Alguém tem alguma perguntinha para fazer que, dentro desse assunto? Eu quero dar uma oportunidade. 3, se tiver. Alguma dúvida sobre esse assunto tratado? Como? Tempo de angústia? Sim. Sim, tá. Os que receberam amadurecidos na verdade, fiéis de Deus já há anos na verdade, vão pregar a chuva serôdia, vão ser usados. Esses que vão ser alcançados, eles não têm estrutura espiritual para suportar a situação que virá depois, guerra mundial, então Deus vai tirá-los, não sei se de maneira natural ou sobrenatural, eles não vão suportar. Deus em misericórdia tira eles. Hein? Ainda tratando com misericórdia. Tem uma passagem da Bíblia ou duas que trata desse assunto, esses que vão ser alcançados. Muito bem. Ok? Deixamos para a próxima, então, alguma pergunta. Que Deus possa nos ajudar a todos.
A realidade é a seguinte: que Deus tenha misericórdia de sua igreja e de todos nós. Amém. Nosso bom Deus, nós pedimos a Ti hoje de noite, do fundo do nosso coração, sustém-nos, fortalece-nos, desperta a nossa vontade, mantém-nos de verdade ligados nosso coração com o Teu coração. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar os sensíveis do nosso cérebro e não o inimigo, fortalecendo a nossa vontade, a nossa determinação para continuar nesta luta. E nós entendemos bem, bom Deus, que de fato nosso maior inimigo somos nós mesmos. Muitas vezes nós chutamos com os pés aquilo que fazemos com as mãos. Tem compaixão de nós, bom Deus. Renova o nosso ser. Ajuda-nos a sermos persistentes, batalhadores,
apegarmos-nos aos bens invisíveis, que serão os que vão permanecer para a eternidade. Nós não queremos estar perdidos de jeito nenhum. Assim, meu Deus, estende a tua mão. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Estende a tua mão e abençoa cada um de nós. E com esta bênção, comunica-nos um pouco mais da energia do teu amor, para que tenhamos de ti condições para persistirmos, perseverarmos nesta luta contra as nossas fraquezas, até que Jesus venha. Contamos contigo, para que o Senhor possa contar conosco como testemunhas vivas da tua verdade. Despede-nos com a tua companhia sempre. Abençoa-nos nesta semana e dá-nos a disposição total de estarmos sempre sob o teu esconderijo e tua proteção. Precisamos demais de nos tratares com muita misericórdia. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus.